Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 1 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 10 da NFL. Gabriel Martins aqui para falar com vocês sobre os jogos da tarde de domingo. Não deixem de escutar a parte 2 que vai sair durante a manhã, na segunda-feira, falando sobre o Sunday Night Football, principais notícias do dia. Já vamos olhar para a semana 11 da NFL. Programa agora... Eu vou receber alguns convidados para falar de algumas partidas, outras eu falarei solo, mas não deixem de escutar, não deixem de deixar 5 estrelas no Spotify, se inscrever se você estiver no YouTube e se tornar apoiador. Você tem acesso a um monte de conteúdo extra, exclusivo, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Só tem esse podcast que você pode escutar na segunda-feira de manhã, graças ao apoio dos apoiadores, R$14,90 por mês, caradosesportes.com.br, link tá na descrição. Dados os recados, vamos para o programa. Vamos começar falando sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Washington Commanders, 28-27, um jogo bem disputado, no qual o Commanders teve chance de virar no fim. A porta foi deixada aberta pelo Pittsburgh Steelers ali, com alguns erros que a gente vai falar aqui, mas no final os Steelers conseguiram segurar o Washington Commanders quando eles marchavam ali para tentar um field goal da virada, já estavam ali na linha de 50 jardas. Aqui comigo para falar sobre esse jogo, Danilo Batista, do Black and Yellow Brasil, principal fonte de notícias, informações e análise sobre Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Danilo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. E você também sentiu que foi um jogo que os Steelers deixaram o Commanders vivos no jogo mais do que deveria? Muito, Gabriel. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando para a tua audiência. Eu passei o jogo inteiro, a gente faz podcast pós-jogo no Black Yellow Brasil, naquela base de destaques positivos e negativos, né? E Russell Wilson, por exemplo, ficou na lista de negativos o jogo inteiro, quase. Só ali no quarto que ele foi realmente começar a jogar. Então, quando você tem um jogo em que teu quarterback não anda, você tá muito possivelmente deixando o adversário chegar, mas com defesa cedendo muita jarda em falta, então você não mata o jogo, sabe? Os ensinamentos de Maestro Júnior não foram muito bem aplicados pelos Steelers, até a hora em que apareceu a figura de um quarterback, né? O Russell Wilson ganhou o jogo literalmente no grito, uma chamada ali de 4ª-1, que forçou uma falta, com um calouro tinha que cair na falta do quarterback veterano, né? Foi ali, eles forçaram, que nunca funciona mais. Eu sinto que esse negócio de ir pra linha ali na quarta descida pra tentar, vamos forçar aqui a falta e tal, eu sinto que nunca funciona. Funcionou nesse caso, bom pro Pittsburgh Steelers, né? E eu achei que, vendo o jogo, a sensação que o Steelers estava melhor, mas é como o Danilo falou, né? Algumas faltas, alguns erros, teve aquela conversão no fake punch, que foi uma bola dropada ali, que a equipe poderia ter convertido, enquanto o Commanders é um time que comete muitos poucos erros, né? É disparado o time com menos turnovers no ataque. Eles terminam o primeiro tempo com um drive longo, um drive muito bom, que eles fazem touchdown, viram o jogo e começam o segundo tempo com mais um touchdown. Então abrem 10 pontos e aí é basicamente como o Danilo falou, o Russell Wilson começou a aparecer mais, né? Teve, pra variar, todo jogo tem uma recepção absurda do George Pickens, e eu tava conversando com o Danilo pelo WhatsApp. Eu amo o George Pickens, porque ele é completamente maluco, completamente dodói, e a interceptação que o Russell Wilson lança, ele lança a interceptação no passe longo que era pro George Pickens, o defensor, ele faz a recepção, tem 2 defensores na jogada, aí um vai pra bloquear o George Pickens, o George Pickens sai na porrada com o cara, os dois trocando soco, e o cara com a interceptação sai andando, correndo, né, tentando o retorno, e o George Pickens nem aí, caindo na porrada. Assim, eu e o Danilo somos velhos de guerra na cobertura da NFL, a gente sabe que
todo wide receiver é um pouco psicopata, né? Acho que um wide receiver conseguiu ser um grande wide receiver, sendo um cara muito gente boa, um cara que todo mundo gosta, que era o Larry Fitzgerald. De resto, todo wide receiver é psicopata, maluco. E o George Pickens, ele encarna esse papel. Ele é a reencarnação do Antonio Brown pós-pancada contra o Cincinnati Bengals. Completamente. E se você lembrar bem, acho que no jogo passado, o Steelers e Giants, ele dá um salto em cima de um cara, de um montinho assim que já tá caído, meio WWE e tal, aquele salto no vazio e tal. Ele quase se machuca na jogada, ele é completamente pancada da cabeça, mas o Steelers sabia, né? Você vê as imagens dele no dia do draft, ele só de balaclava, camiseta e bermuda, assistindo a TV completamente torto. Não dá pra imaginar que o cara daquele é muito certo das ideias. Não, ele realmente é completamente maluco, mas assim, o wide receiver tem que ser mesmo, né? E a defesa dos Steelers, como você falou, não foi, acho que o melhor jogo deles em termos de disciplina e até de números também. Como que foi a experiência em enfrentar Jayden Daniels? Eu tive 2 vezes essa experiência esse ano como torcedor do New York Giants. Não foram experiências tranquilas, eu até achei que a defesa dos Giants fez um trabalho honesto. Não foi o melhor jogo do Jayden Daniels, né? Mas ele é muito raro pra calouro, ele tem isso de limitar erros, de não colocar a bola em perigo. Como que você avalia esse desempenho da defesa dos Steelers contra o Jayden Daniels? Primeiro que é a primeira vez que os Steelers vence num jogo que eles cedem mais de 27 pontos desde 2021. De 2021 pra cá, essa era aí do Mitch Trubisky, Kenny Pickett, Mason Rudolph e tal, mostra a diferença que é ter um quarterback em campo, né? E, cara, Jayden Daniels, ainda mais tendo um Terry McLaurin à disposição dele, tendo um Zach Ertz, alvo experiente, à disposição dele, você podendo variar jogadas com o Austin Aliás, eu posso fazer um Eckler parênteses correndo. aqui, rapidinho? Manda. Eu vi que você no Twitter comentou. Seu programa, cara. Eu vi que no Twitter você comentou. Porque você falou Zach Ertz, eu lembrei da jogada da 4ª descida. Pô, arbitragem ali, o cara, porra, ele tirou. Horrível. Ele já tava com aquela toalhinha amarela dos Steelers no bolso. Pode falar. Porque o lugar que eles botaram a bola ali, eu achei que ferraram. Eu achei que tinha sido conversão. Ele faz a recepção com o corpo por completo em cima. Os caras deram uma jarda a menos inteira, assim. Não é que a arbitragem... Eu não quero dizer que a arbitragem roubou nesse lance. Foi. O jogo inteiro tem um monte de outras jogadas. Tem, sei lá, um holding em cima do TJ Watt dentro da end zone. Tem uma mão na cara do Alex Highsmith não marcada. Tem uma interferência de passe dentro da end zone dos Steelers. E eles deram que não era. Então tem uma série de jogadas horrorosas, assim. Mas essa é muito gritante. É porque é o momento decisivo do jogo, né? Sim, mas completando seu raciocínio sobre o Jayden Daniels, você tava falando que ele tem os alvos e tudo mais. Isso, ele tem alvos que jogam bola, que são experientes, sabem onde se posicionar, o coordenador ofensivo tá tirando legal dele. Ele tá realmente, cara, não tem mais discussão que ele é o calor ofensivo do ano, nesse momento, e ele tá realmente jogando como um quarterback que já entrou na NFL, sabe? Você vê ainda os caras que precisam de adaptação de mais um tempo, ele tá com toda a cara de quem já tá acostumado na NFL e você agora pode começar a pensar nos próximos anos em ir competindo, saca? Esse ano, Washington, claro, não tá uma equipe pronta para ir para final de conferência, para ir brigar nas cabeças mesmo, mas eles já podem brigar esse ano por wildcard, ganhar essa experiência de playoff, nos anos seguintes irem se estabelecendo mais e mais como potência. O que vai pesar contra eles é que é uma franquia da NFC East, que não consegue dar 2 anos seguidos com estabilidade, né? Nem quando é campeão, os caras conseguem 2 anos seguidos e bem. Tem franquia na NFC Leste que não consegue 1 ano de estabilidade, né? Já mais de quase 15 anos assim. Sigam o Danilo no @Danilo Batista com 2 L's. Sigam Black e Yellow BR. Danilo, muito obrigado pela sua participação. E sinto que conversaremos mais sobre Pittsburgh Steelers nessa temporada, porque o time tá fazendo um ano muito bom. É isso, agora o gigante Pittsburgh Steelers, ele tá se colocando numa posição de que as pessoas precisam falar dele, né? Não dá mais pra ignorar um time que tá 7-2 liderando a divisão. Agora que vem a grande sequência aí,
de todos os 6 jogos de divisão. Tem contra Eagles, tem contra Chiefs no Natal, tem Hard Knocks pra estrear a DFC Norte. Então tem muita ação de Steelers pra falar aí. O New England Patriots derrotou o Chicago Bears por 19-3, o jogo que foi em Chicago. Eu já começo com a minha frase clássica. Quando você estiver escutando esse programa, pode ser que o Matt Eberflus tenha sido demitido, treinador do Chicago Bears, apesar de eu achar que não. Pode ser que na parte 2 eu já esteja falando sobre a demissão dele, mas os Bears não costumam fazer isso, né? Eu acho que eles nunca demitiram um técnico no meio da temporada, pelo menos eu ouvi num podcast sobre isso, só que eu não chequei os fatos. É uma franquia de 100 anos, então é difícil ir nome por nome, mas é um desastre completo. O Caleb Williams tá passando por aquele ano, tipo Jared Goff no primeiro ano dele com o St. Louis Rams. Acho que era St. Louis Rams ainda. Primeiro ano dele nos Rams. Trevor Lawrence com Urban Meyer no Jacksonville Jaguars. E vários outros quarterbacks que tiveram a temporada de calouro completamente jogadas no lixo por conta da comissão técnica. Caleb Williams vai conseguir superar? Vai conseguir se tornar um grande quarterback? Eu ainda acredito que sim. Mas esse primeiro ano dele tá sendo muito ruim. O Matt Eberflus é um péssimo treinador. O Shane Waldron tá fazendo um péssimo trabalho. Eu achava que faria um bom trabalho antes da temporada começar. Eu vinha falando aqui no podcast, mesmo quando os Bears tiveram aquela sequência mais positiva ali, de vencer 3 jogos e tal, que não era uma boa comissão técnica, era um time que era mal montado. E continua com todos os problemas, né? Foram 9 sacks pra cima do Caleb Williams. E quando é um número tão alto assim, nunca é só culpa da chamada de jogadas, ou do quarterback, ou da linha ofensiva. É uma combinação dos 3. E é muito decepcionante, porque o Chicago Bears era um time que você olhava no papel e via um time muito melhor do que normalmente a primeira escolha geral do draft tem à disposição, né? Com Keenan Allen, DJ Moore, Romeo Odanze e tal, uma defesa boa, só que tá sendo extremamente decepcionante. O Caleb Williams precisa e pode jogar melhor, mas também eu acho que é um time, entre todos os times da NFL, você vai ranquear do melhor treinado ao pior treinado. O Chicago Bears é 2, se não o pior time em termos de montagem, enquanto o New England Patriots fez um jogo honesto, né? Também não foi uma grande atuação dos Patriots, mas fez pelo menos mais do que o Chicago Bears e conseguiu mover bastante a bola contra essa defesa dos Bears. Não conseguiu finalizar drives, né? Teve interceptação do Drake May, enfim, foram muitos field goals ali do Joe Sly. Teve um touchdown, né? Um passe para touchdown do Drake May pro Jalen Polk, né? E teve ali também, assim, não foi uma atuação perfeita do Drake May, longe disso, mas ele fez o suficiente e ele parece mais pronto do que o Caleb Williams hoje. Por mais que é um quarterback que jogou menos, né? Tornou titular depois, mas ele parece mais pronto para jogar na NFL do que o Caleb Williams. A equipe dos Patriots correu muito bem com a bola. Eu acho que a defesa dos Bears vem piorando, né? E claro que a gente vê isso, né? Times que tem um ataque muito ruim, mas tem uma defesa boa, e a defesa vai piorando ao longo do ano, porque tem um limite. A defesa vai sendo colocada em situações ruins e vai vendo que o outro lado da bola meio que desperdiça seus esforços e eles meio que caem de rendimento. É um time que tá meio morto, para ser bem sincero. É um time que já tá, sabe que vai todo mundo ser demitido ali na comissão técnica e tá meio que todo mundo jogando para si próprio, e não é uma boa receita para você ser um time competitivo. Os Bears enfrentam agora uma sequência brutal de Packers, Vikings, Lions, 49ers, Vikings, Lions, Seahawks, Packers. E existe um mundo que o time não vence mais nenhum jogo aqui. Não, sim, eu até acredito que você vai vencer algum jogo por como a NFL é equilibrada e tal, mas eles não serão favoritos em nenhum desses jogos aqui, né? Então a equipe tá 4-5, tem uma chance deles perderem todos esses jogos aqui e terminarem 4-13, né? Não acho que é difícil que isso aconteça, mas bom pro New York Giants a vitória dos Patriots, já que agora os Giants assumem a primeira escolha geral.
Aliás, eu falei errado. Quem tem a primeira escolha geral no critério de desempate é o Jacksonville Jaguars. Nesse momento, o New York Giants tem a segunda escolha, que é pelo menos bom que o Jacksonville Jaguars imagino que não vai selecionar um quarterback, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Vitor Camargo aqui com a gente ao vivo gravado no podcast Cara dos Esportes. O San Francisco 49ers derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 23-20. Eu chamei o Vitor aqui, torcedor dos 49ers, comando o perfil 2 Minute Warning lá no Twitter, saudoso perfil, que não tem tanta ação hoje em dia lá, mas outrora foi um dos grandes perfis, não só de NFL, mas também de NBA. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez, um jogo que foi uma atuação histórica do Jake Moody, kicker da equipe, e eu não digo histórica sendo positivo, né? Ele tentou 6 field goals, errou 3, acertou 3, mas um desses 3 foi o field goal da vitória no último segundo. E eu te trago espaço aqui pra você desabafar sobre o seu time e trazer as reclamações que você me faz no WhatsApp durante o jogo aqui pro podcast, porque eu sei que você tem problemas com a forma como o Kyle Shanahan vem comandando a equipe. Christian McCaffrey voltou, não resolveu todos os problemas da equipe. Eu acho que o pessoal... Não resolveu nenhum problema da equipe. O pessoal meio que... Assim, obviamente o Christian McCaffrey é o melhor running back da NFL, um grande jogador, mas ele não ia resolver. Eu senti ele ainda meio lento, não parecia nem de longe o Christian McCaffrey do ano passado. Não foi bem correndo. Mas como recebedor apareceu bem. Mas qual a avaliação que você faz da equipe e qual que é o seu problema com o Kyle Shanahan depois desse domingo? 16 pontos por causa de special teams é osso. Foi um punch que sofreu fumble, 3 field goals errados, então o que era pra ser um jogo fácil virou um jogo muito mais difícil do que devia por causa disso, né? Então já por aí você já começa a entender o problema. E a repetição dos erros, né? Tipo, sempre a mesma coisa. A gente chega na red zone, a primeira descida é uma corrida pelo meio que não ganha nada, aí você já tá atrás dos sticks. Final do primeiro tempo, podia ter pedido tempo pra parar o relógio quando o Tampa Bay chutou o field goal. Deixou o relógio correr. Não jogou pro touchdown, jogou pro field goal. Aí errou o field goal. São velhos problemas já conhecidos e recorrentes aí da era Shanahan. Eu já tô bastante de saco cheio deles, pra falar a verdade, viu? Então, essa questão do Kyle Shanahan, a minha avaliação sobre ele sempre foi, ele tem os problemas dele, mas o que ele faz como play caller, montando ataque, pra mim compensava e muito. Esse ano não. Esse ano tem sido um ataque de bem pouca criatividade e assim, eu não acho que dá pra colocar a conta no Christian McCaffrey. E não era, por melhor que seja o Christian McCaffrey, não era pro ataque se tornar tão previsível, tão pobre taticamente como vem sendo, né? E ainda mais num ano que pra mim é claro que o Brock Purdy deu um salto. Acho que o Brock Purdy é um quarterback bem diferente em relação ao ano passado, é um quarterback que fisicamente parece muito melhor, além de tudo que ele faz como passador e... Vamos lembrar, Gabriel, foi a primeira off-season dele, né? Sim. A penúltima ele tava machucado, né? O último, na outra ele tava machucado. Então não é surpreendente que um quarterback no terceiro ano, vindo de uma off-season completa pela primeira vez na carreira. E no ano de contrato ainda, né? Que tem esse incentivo extra, né? Então eu acho que é meio bizarro esse desempenho dos 49ers. E aliás, jogou muita bola hoje, né? Sim. Não precisa ser dito. 25 de 36 para 353 jardas, 2 touchdowns. Então o Brock Purdy não tem sido problema. Acho que o Kyle Shanahan tem sido, acho que no ranking das questões, lesões, provavelmente número 1. Eu acho que o Kyle Shanahan tá por ali também. Num jogo até que eu achei que a defesa jogou bem. O ataque do Buccaneers sente muito a ausência, obviamente, do Mike Evans e do Chris Godwin. Mas eu achei que a defesa fez um jogo bem honesto ali. Eu acho que foi colocado em situações complicadas ali pelos erros de field goals, mas acho que foi uma boa atuação. Tirando aquela conversão bizarra de 4º para 7 no final, que o Bolsa se recusou a derrubar o Baker Mayfield, até achei que jogou bem sim. O outro touchdown veio basicamente... Teve uma campanha muito ruim, foi a do segundo touchdown, que o Bucs correu como quis. Então, o primeiro touchdown foi basicamente do fumble no punch. O resto conseguiu segurar bem na red zone. Então a defesa não foi bem. E de novo, é o que você falou. Contra um time que basicamente estava passando só pra running back e tight end, né? Sim. Nem passava pra ninguém que não fosse desse. Mas acho que o Baker Mayfield foi bem.
E o placar engana um pouco, porque, de novo, 16 pontos só de Special Teams, era pra ter sido uma vitória muito mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, esses problemas de Special Teams não são pontuais, não são ponto fora da curva. É assim o ano inteiro. Né? Todo jogo, pelo menos, um problema desses. E o Moody machucou, o time foi muito melhor sem ele, como kicker, com kickers da rua. Jogou melhor mesmo assim. Special Teams em geral é um problema, talvez tenha que mexer aí em termos de coordenação, mas o fato é que foi uma performance decepcionante, ainda que o resultado, a vitória, a meu ver, merecido, né? O Purdy, de novo, carregou o time nas costas quando precisou. Rick Pearson, que levou 2 tiros no peito tem, 70 dias. Anotou o primeiro touchdown, foi muito bem. Conversões importantes, Jennings, Kittle, obviamente. Então, hoje foi um jogo mais pra sobreviver do que pra encher os olhos, mas os problemas não são novos. Verdade. E pra gente encerrar aqui, o Vitor, que tá aqui, o flu game dele aqui no podcast Cara dos Esportes, como vocês puderam ouvir. Meu amigo, eu tô horrível aqui. Os 49ers tiveram 413 jardas contra 215 do Tampa Bay Buccaneers, ilustra bem o que o Vitor falou, né? Mas o último ponto, o que você achou do Deebo Samuel basicamente agredindo o long snapper e o kicker dos 49ers? Eu acho que ele representou o que os torcedores dos 49ers queriam fazer, mas ao mesmo tempo não é o ideal, né? Minha opinião imparcial como analista de NFL é que você não pode fazer isso, né? Você quebra a química do time, você pode perder o vestiário. É uma coisa ruim de se fazer. Minha opinião como torcedor é que aposto que ele tava certo. Não sei o que ele falou, mas ele tava certo. Vitor, é muita incompetência, cara. É complicado mesmo. E é foda que ele bate ele dá, tipo, puxa o capacete de dá meio que um tapa no outro, né? E eu acho que o torcedor dos 49ers ficou feliz. Mas, Vitor, obrigado pela participação. Sigam ele lá no TM Warning no Twitter. Grande abraço, Vitor. Valeu, Gal. Um grande abraço. Tchau, tchau. O Kansas City Chiefs manteve a campanha perfeita, derrotou o Denver Broncos no Arrowhead 16-14. Um jogo que a equipe precisou de um field goal com 5 minutos para o fim. Field goal curto, uma boa campanha da equipe, gastou tempo ali no relógio. E precisou de um bloqueio de field goal, um chute de 35 jardas que o Chenol conseguiu o bloqueio e um field goal que viraria o jogo para o Denver Broncos. Leo Chenol, né, edge rusher, linebacker do Kansas City Chiefs. Uma vitória que os Chiefs não jogaram bem, né? E eu sinto que todo ano tem esse jogo que o Andy Reid não traz um bom play calling, que o time um pouco mais previsível, menos criatividade. E a equipe normalmente perde esse jogo, né? Então, um bom sinal que eles conseguiram vencer. Mas foi um jogo que o Denver Broncos jogou de igual para igual, né? Não teve interceptação do Patrick Mahomes, não teve fumble, os Chiefs não cometeram turnovers. Foi um jogo que a equipe não jogou bem. O Mahomes não jogou bem, errou mais passes do que de costume. A equipe não conseguiu correr com a bola. E o Bo Nix jogou bem. Bo Nix que tem sido bem melhor do que eu esperava dele na época do draft. E, claro, a equipe não vem fazendo uma grande campanha, né? Uma campanha melhor do que o esperado, 5 vitórias, 5 derrotas. Mas o Bo Nix, ele tem mostrado algo, né? Ele é um cara mais móvel, é um cara que, apesar de ele não ter corrido tanto com a bola hoje, mas ele tem conseguido mover esse ataque. Acho que muito ao Sean Payton também, que é um cara que consegue construir ataques ali ao redor de quarterbacks mais limitados, né? Mas o Bo Nix tem jogado bem, a defesa dos Broncos tem jogado muito bem, mas eu acho que isso nunca é só um time jogou bem e o outro time jogou mal, né? Só que eu acho que tem os dois lados aqui também. O Kansas City Chiefs fez uma partida extremamente preguiçosa, enquanto tem um fator principalmente os Chiefs por si só já tem esse fator. Os Chiefs invictos aumenta ainda mais porque enquanto o Kansas City Chiefs tem 17 jogos, os times adversários têm um jogo contra o Kansas City Chiefs. No caso dos rivais de divisão tem 2 jogos. E são 17 jogos especiais para o oponente que o Kansas City Chiefs enfrenta, né? Lembra a época do Golden State Warriors, do Stephen Curry, do Kevin Durant, até antes do Kevin Durant, que era sempre um jogo especial para outro time, né? Então eles sempre enfrentavam um nível de esforço, um nível de preparação
maior do que desses mesmos times para outros oponentes. E o Kansas City Chiefs é sempre meio que o jogo da vida do oponente, né? E os Chiefs precisam estar preparados, eles obviamente lutam pela campanha perfeita. Na minha opinião, a próxima semana é o maior desafio por essa campanha perfeita, que é o jogo contra o Buffalo Bills em Buffalo. Mas a equipe venceu um jogo... Eu vou citar isso outra vez no podcast, mas foi uma vitória meio que culposa, né? Quando não há intenção de vencer. O New Orleans Saints derrotou o Atlanta Falcons por 20-17. Um jogo no qual, começando, o Younghoe Koo deixou a desejar e deixou 9 pontos em campo. Kicker do Atlanta Falcons, que a gente precisa ter uma conversa, né? Porque ele é meme aqui por causa do nome e tudo mais. E ele é bom mesmo? É difícil analisar. Kicker é muito número, mas também situação e tal. Mas enfim, vou ser bem sincero, eu não sei se eu confio tanto no Younghoe Koo. E ele teve um chute que foi bloqueado, é verdade. Mas outros dois, né? Inclusive um último ali no final para empatar a partida. Ele acabou errando e... Um jogo equilibrado, né? E um jogo que os Falcons tiveram mais jardas do que o New Orleans Saints. Não foi por muita margem, né? Dos 468, 365, 100 jardas, são 100 jardas, mas você perde por 20-17, você deixou 9 pontos em campo, você faz a matemática. Mas a diferença, além disso, é que o Derek Carr conectou ali em 2 passes longos com o Marquez Valdes-Scantling. E basicamente assim, né? E o Saints, não é nada analítico que eu vou falar agora, mas teve o salto do novo técnico, né? É impressionante, né? Na NFL, uma liga de bilhões e tal, a liga mais rica do mundo. E ainda tem o fato novo, né? Ter um técnico novo, o Darren Reese, que assumiu como treinador interino após a demissão do Dennis Allen. Ele tá tentando fazer ali um cosplay, um Dan Campbell da Shopee ali. Ele não tem nada a ver fisicamente, né? Mas ele tá querendo ser aquele cara de motivar e tal, falar alto, assim como é o Dan Campbell, só que ele não é o Dan Campbell, né? Mas pelo menos por um jogo a equipe conseguiu. Ele deu uma entrevista muito engraçada depois do jogo, que ele falou: eu achei que meu dia ia ser uma merda porque eu cheguei, fui no banheiro no banheiro aqui da sala do treinador e eu entupi o vaso. Então eu já achei que meu dia ia ser uma merda, mas não, consegui vencer. Eu achei legal. É o tipo de coisa que você só revela quando você vence uma partida. Saints vencem um jogo depois de 7 derrotas consecutivas. Eu não imagino que vai ser uma retomada da equipe. Eu acho que foi mais ali realmente um choque de motivação ali pelo novo técnico. Tudo bem que o próximo jogo é contra o Cleveland Browns, um jogo acessível, né? Depois contra os Rams, mas eu não vejo esse time fazendo muita coisa, não. Enquanto o Atlanta Falcons é um time que, sei lá, eu acho que falta ainda pra engatar, né? Eu não sei se a equipe tem uma vitória assinatura, né? Tudo bem, venceu... Acho que o jogo contra o Bucks, né? Provavelmente a melhor vitória da equipe. Venceu os Eagles, um jogo apertado, que acho que não foi uma grande atuação assim. E perde um jogo contra um rival de divisão, é verdade, jogando em Nova Orleans. Esses jogos sempre são estranhos, mas a defesa dos Falcons continua com muito dos problemas que eu falo, né? Principalmente a falta de pass rush. Basicamente não encostou no Derek Carr. E Kirk Cousins lança uma interceptação quando o time estava tentando ali empatar ou virar a partida. E enfim, é um time bom, mas é um time que não consegue ainda consistentemente jogar num nível acima. Um nível até que eu acho que a equipe tem talento para isso, mas eu acho que a defesa, essa falta de pass rush preocupa bastante. Não que a defesa tenha sido o problema nesse domingo, não. O ataque colocou o time em possibilidade de vencer o jogo, só que
3 field goals errados. Esse você pode botar na conta do Special Teams. Vamos falar sobre a vitória do Buffalo Bills para cima do Indianapolis Colts, 30-20. Aqui comigo, Vitor Rodrigues, meu amigo torcedor dos Colts, que não saiu triste desse jogo porque ele já tá no modo torcida pelo tanking do Indianapolis Colts para a equipe ter uma escolha melhor no draft. Um jogo que, na minha opinião, Vitor, não sei se você vai concordar, reforça uma impressão que eu tenho sobre esse time do Buffalo Bills e não é de agora. Eu acho que é um time que tem uma tendênciazinha a descer ao nível do oponente que tá enfrentando. E a gente viu Joe Flacco logo de cara lançando uma pick six, foi interceptado num screen e teve strip sack, e um jogo que o Josh Allen também lançou 2 interceptações, as 2 foram bem ruins, mas uma completamente inexplicável. Mas a equipe fez o suficiente para vencer um jogo que eu achei que foi mais o Indianapolis Colts dando tiros nos próprios pés e o Buffalo Bills descendo ao nível dos Colts. Você concorda com essa minha análise? Concordo. Um abraço, Gabriel. Um abraço a todos os ouvintes. Você tem razão. Eu já ouvi você falar isso em outros podcasts e a impressão que eu tive, inclusive, foi que o Josh Allen parecia que queria complicar o jogo, que estava muito tranquilo em função dos tiros do pé do Indianapolis Colts. Joe Flacco teve 3 interceptações, outros 2 passes dele totalmente interceptáveis e ainda sofreu um strip sack, como você falou. Então, eu diria que o Bills, apesar desse placar com 10 pontos de diferença, poderia ter ganhado com uma vantagem mais sólida se não fosse a defesa dos Colts. Eu lembro que da última vez que eu tive aqui conversando com você, eu critiquei muito a defesa e hoje as coisas mudaram. A defesa é a única parte boa, ou talvez boa seja exagero, mas a única parte aceitável do Indianapolis Colts hoje em dia, porque Josh Allen conseguiu 23 pontos. Né? Não foi nada de absurdo. Se seu ataque fosse funcional, daria até para ter um jogo disputado. Mas, e vale dizer também que os Bills estão sofrendo muito com lesões, né? Já foram pro jogo sem o Kyle Coleman, sem o Amari Cooper e ainda perderam Dalton Kincaid durante a partida. Então tá brutal, muito brutal pros Bills. Verdade, né? E volta os problemas que a gente via nesse ataque antes da troca do Amari Cooper, né? Que faltava ali ainda um wide receiver, né? E eu acho que você tocou num ponto interessante, porque você olha pra esse placar, Buffalo Bills marcou 30 pontos, então a defesa dos Colts não jogou bem. Mas a gente tem que lembrar que foi uma pick six, né? Então foram 7 pontos ali vindo do ataque. Teve um touchdown vindo da última interceptação, né? Lançada pelo Joe Flacco. E teve field goal após uma interceptação lançada pelo Joe Flacco também. Então tiveram vários... a defesa foi colocada... a defesa foi colocada em situações complicadas. E acho que o Buffalo Bills fez o necessário, mas eu ainda acho que é o tipo de atuação que, obviamente é muita coisa pra você tirar, mas tirando as interceptações, eu acho que o Josh Allen fez o suficiente pra colocar a equipe em condições de vencer. Eu só não gosto dessa tendência do Buffalo Bills, de meio que descer ao nível do oponente. Vai ter um jogo gigantesco na próxima rodada, dia 17 de novembro, contra o Kansas City Chiefs. Então, é um tipo de jogo que o próprio Chiefs, a gente vai falar mais pra frente, né, venceu ali numa jogada de sorte, né, no último lance. Mas sobre o Indianapolis Colts, pra gente encerrar, acho que já dá pra cravar que o Anthony Richardson não era o único problema da equipe, né, Vitor? E assim, é aquela coisa que a gente discutia, a gente discutiu offline várias vezes, e eu já falei aqui no podcast, que o plano parecia ser, vamos tentar chegar no wildcard porque o Joe Flacco nos dá uma chance melhor, só que agora nem isso com o Joe Flacco mais parece que esse time é capaz, né? Criou-se uma falsa impressão de que o piso que o Joe Flacco oferecia para o ataque dos Colts poderia ser maior do que com o Anthony Richardson, mas a realidade não poderia ser mais diferente. Eu confesso que, apesar de eu não concordar com a entrada do Joe Flacco, eu achava que poderia ser verdade. Eu achava que os Colts poderiam ter 9 vitórias, de repente achar uma vaga para o wildcard, mas nossa, Joe Flacco atualmente é isso daí. Ele vai fazer um jogo bom contra a equipe com a defesa ruim
E contra um time com uma qualidade melhor, vai lançar as interceptações, não vai ter a capacidade de sair de um sec. Para você ver, os Colts, se não me engano, cederam 4 sacks, mas eu diria que a linha ofensiva não foi mal. Não foi mal hoje. Fez o trabalho dela em boa parte do tempo, mas o Joe Flacco é estátua, tem 39 anos. Não pode esperar que ele tenha mobilidade do Josh Allen, do Anthony Richardson. Né? Então é muito complicado. Os Colts estão numa espiral uma espiral muito complicada aí, para não dizer outra coisa, e vai ser difícil sair dela. Vitor, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima, valeu. O Minnesota Vikings derrotou o Jacksonville Jaguars por 12-7. Há quem diga que foi uma vitória culposa quando não há a intenção de vencer. Sam Darnold lembrou o Sam Darnold dos tempos de New York Jets, lançou 3 interceptações, algumas delas na end zone, que o time avança tudo, chega lá, comete turnover dentro ali da red zone já, tanto que os números finais são bem bizarros, 402 jardas totais do Minnesota Vikings contra 143 do Jacksonville Jaguars. Ainda assim, foi um placar apertado, 12-7, um jogo que os Jaguars tiveram Mac Jones como quarterback, Trevor Lawrence machucado, não jogou, lançou 2 interceptações nas últimas 2 campanhas da equipe, que enterraram qualquer chance do Jacksonville Jaguars voltar nesse jogo. Aqui para falar sobre essa partida está aqui comigo meu amigo Belmiro Galo, torcedor do Minnesota Vikings. Cara, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Segundo, foi uma atuação tão feia do Minnesota Vikings quanto a sensação de quem não estava acompanhando tão de perto o jogo como os torcedores de Vikings e Jaguars? Boa noite, Gabriel. Obrigadão pelo convite. Cara, foi mais ou menos eu prefiro olhar pelo copo meio cheio, pensando na defesa, que a defesa novamente jogou prime. Voltou a jogar em alto nível e conseguiu não dar chance, tanto que os números indicam isso, que Mac Jones não via cor da bola, só com uns 10 first down, eu acho que ele teve durante o jogo todo. E se você olhar a quantidade de jardas passadas também muito baixo, umas 3 jardas passadas de média, é legal de ver isso. Agora, o copo meio vazio é que me preocupa um pouco pensando nessa temporada, não só eu, mas outros amigos torcedores dos Vikings que eu tenho, e a gente mandou mensagem no final do jogo, é que a gente já não tem mais muita esperança que esse time pode ir muito longe nos playoffs. Vamos chegar no wild card, com certeza, mas além disso, preocupa a ação do Sam Darnold no último terço do campo. O Sam Darnold, a sensação é que ele tá perdendo meio que o gás, né? Conforme a temporada vai passando. Ele teve aquele primeiro mês muito bom, aí ele deu uma engasgada ali, eu diria, por algumas semanas, voltou a jogar bem. Mas nesses últimos jogos dele contra os Colts, ele já começou a lançar mais interceptações. São 5 interceptações nos últimos 2 jogos. E eu concordo com o que você disse, né? É um time que, com o Sam Darnold jogando naquele nível, é um elenco muito forte. E você começa a ver, será que pode ser o Nick Foles de 2024, né? O Minnesota Vikings, né? Com o Sam Darnold. Só que aí eu sinto que talvez até não seja tão falado quanto deveria, né? Porque essa queda recente de nível do Sam Darnold tem tudo a ver com a lesão do Christian Darrisaw, né? Que é um dos melhores left tackles da NFL. E tudo bem, ele foi um sack só hoje, mas eu sinto que a linha ofensiva dos Vikings desmoronou desde a lesão do left tackle titular da equipe. Sim. E o Ken Robinson, que chegou tem pouco tempo, só é o segundo jogo dele, ele cometeu também 2 faltas que também gerou penalidades e perdemos jardas por isso também. E não sei se você viu, mas todas as 3 bolas interceptadas foram quando estava na linha de 30 jardas, 10 jardas e 20 jardas, mais ou menos, e todas foram em direção de Justin Jefferson. Ele estava usando muito bem os tight ends, Josh Oliver e TJ Hawkinson, quando o campo estava grande. Enquanto ele podia usar os wide receivers quando o campo estava grande, ele estava encurtando. Aí quando o campo estava curto, ele buscou o Justin Jefferson, que todas as 3 vezes ocorreu a interceptação. Então, não sei se também tem influência do técnico nas chamadas de
de play call, mas tem uma coisa pra se olhar também. Eu não quero botar totalmente a responsabilidade nele, mas tá pesando esses últimos 2 jogos, sim. Ele tentou claramente ali dar uma funilada na direção do Justin Jefferson, aí cai no plano de jogo da defesa dos Jaguars, né? Que obviamente você não vai deixar o Justin Jefferson brilhar sozinho ali, né? E acabar com o jogo. Mas pra gente encerrar falando do Jacksonville Jaguars aqui, né? Eu vou mandar o Belmiro é um dos apoiadores que tem lá no grupo, né, dos apoiadores, né, e o pessoal fica me sacaneando, falando, o Gabriel vai falar no podcast amanhã, quando você estiver escutando esse programa, técnico X vai estar demitido, né, e eu vou ter que falar aqui, né, pode ser que você esteja escutando esse podcast e o Doug Peterson tenha sido demitido, né, claro que ele não tem culpa pelo Mac Jones ser ruim, mas também o time não vinha muito melhor com o Trevor Lawrence, né, e eu assistindo ao Jacksonville Jaguars, eu sinto que é um time que, se eles pudessem ter a opção de terminar a temporada hoje e não jogar mais nenhuma partida esse ano, eles escolheriam essa opção, porque eu acho que é um time que desistiu da temporada já. É um time que já não tem mais nenhuma aspiração e o time tá morto em campo. Você teve essa mesma sensação assistindo ao jogo? Sim, é bem similar à sua análise. Eu acho que não tem muito o que fazer pelo lado do Jaguars. Tentar pegar um alto draft no pick, mas ninguém quer desistir da temporada completamente, é o que falam, né? Mas visualmente tá um time entregue em campo. É rezar pra... Não sei como vai ser o plano, porque renovaram com o Trevor Lawrence. Eu não sei como é que vai ser a reestruturação do time, mas parece estar entregue mesmo. Cara, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo apoio e até a próxima. O time dos Vikings, assim, vamos ser bem sinceros, né? O time tava jogando um pouco acima do que a gente esperava nisso da temporada, uma pequena regressão à média, eu diria, mas acho que o wildcard, se antes da temporada eu te falo, os Vikings chegaram ao wildcard, você teria aceitado essa minha oferta, né? Teria. Antes da semana 1, depois de tantas mudanças de plano com as lesões e tal, eu teria aceitado. Então, não vou reclamar da temporada, não. Vai ser uma temporada de perder nos playoffs, talvez chegar no Divisional, mas vamos ver. Vamos ver. Mas brigadão, Gabriel, pelo convite, excelente trabalho. E não esqueçam de deixar o like aí, curtir o podcast, que é o melhor podcast de NFL no Brasil. Vamos falar do jogo de Berlim. Foi Berlim, né? Berlim, né? O estádio lá do... Munique. Foi Munique? Foi Munique. Prestei muita atenção no jogo, como vocês podem ver. Assisti contra a minha vontade New York Giants contra Carolina Panthers. Os Panthers venceram por 20-17 na prorrogação. E como vocês já ouviram, Philip Lawrence tá aqui na linha com a gente para falar sobre esse jogo. Um jogo no qual os Giants foram piores, na minha opinião, por, 55 minutos. No final do jogo conseguem levar para prorrogação, mas o Tyrone Tracy, running back dos Giants, mostrou comprometimento com o futuro da franquia, sofreu aquele fumble e colocou os Panthers na condição de chutar o field goal da vitória. Uma vitória que a longo prazo é muito boa pro New York Giants, né? Os Giants assumem agora a primeira escolha geral com a derrota do New England Patriots, mas isso não significa, Felipe, que todo mundo sabe, jornalista, robô quarterback, valor econômico, não nos impede de sentir um pouco de raiva vendo esse time jogando no curto prazo, né? Eu não tenho raiva nenhuma. Se você vai arranjar um quarterback no fim das contas, pra mim tá ótimo. Até porque é o que a gente vinha falando desde o início da temporada. Esse ano já tá perdido pro Giants. Tá perdido desde o momento em que eles não conseguiram escolher um quarterback no draft. Eu acho que a equipe sabe disso, a diretoria sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, a melhor coisa que o Giants pode fazer é perder jogos nesse momento, é tentar melhorar sua posição no draft. Eu não acho que eles vão terminar com a primeira escolha do draft. Quer dizer, eu acho que não, mas até o último momento em que eles conseguirem segurar essa primeira escolha vai ser ótimo, né? Então, me dá um pouco de raiva, porque eu sei que o Brian Daboll não tá jogando pra perder, eu sei que o time não tá jogando pra perder, eles estão tentando vencer. Aí eu fico com raiva, é isso que vocês estão tentando fazer mesmo? É o melhor esforço que vocês têm?
é perder pro Carolina Panthers jogando na Alemanha, né? Coitado dos fãs alemães de NFL, né? Mas essa é a minha raiva, mas a longo prazo é a melhor questão mesmo. E é isso, a temporada já começou perdida pro New York Giants e eu não gosto muito do revisionismo histórico. Eu acho que, claro, em retrospecto, a decisão de renovar com Daniel Jones foi um desastre. Levando em conta o contexto da época, ele vindo do melhor ano da carreira, os Giants tendo a melhor temporada em muito tempo, o ano que o Brian Daboll parecia muito promissor e a diretoria investida no... A diretoria, eu digo dono, né? O John Mara, investido no Daniel Jones, eles fazem um contrato que basicamente você investe os próximos 2 anos, que na próxima off-season os Giants vão poder cortar ele de graça. Então eu acho que na época foi uma decisão defensável. O valor foi salgado mesmo, mas eu acho que era o valor mesmo do Daniel Jones, né? Em retrospecto, acho que tá funcionando da pior forma possível. E do lado do Carolina Panthers, eu acho que o fato da atuação do Bryce Young estar sendo elogiada diz muito mais sobre o nível baixíssimo que ele estabeleceu pra ele mesmo do que de fato uma boa atuação, porque sinceramente eu achei que ele foi péssimo, não como sempre, né, mas talvez um pouco melhor, mas ainda assim um nível muito, muito longe de aceitável para um quarterback na NFL. Eu acho que desde que ele reassumiu a titularidade, né, não por conta de méritos próprios, né, por conta da lesão do Andy Dalton, eu acho que ele tá jogando melhor do que ele vinha jogando desde o início da temporada. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o nível que ele jogava antes de ir pro banco era abominável, né? Não era nível de quarterback de NFL. Então agora ele tá jogando um pouco melhor. Talvez, obviamente o banco fez bem para ele, né? Eu acho que baixou um pouco a bola dele, também baixou um pouco a pressão do que se espera dele como quarterback, porque agora ele já não tem mais aquele medo, pô, se eu não jogar bem eu vou pro banco. Porque ele já foi. Então agora tirou-se essa pressão. Eu acho que o fato do time não ter negociado ele durante a trade deadline também deu um pouco de ânimo para ele. Eu acho que o time dizem, né, que o time recebeu propostas pelo Bryce Young, mas não ouviu propostas. Então acho que isso dá um pouco de ânimo para ele. Acho que essa sequência de jogos que o Panthers vem tendo, né, essa sequência de vitórias entre aspas que o Panthers vem tendo, acho que é importante para você tentar restabelecer ele como quarterback, né? Porque ele primeiro escolheu o draft, tem todo aquele potencial que a gente vem falando, não cumprir esse potencial, e eu acho que eu ainda confio que ainda tem alguma coisa lá a ser trabalhada. Então acho que o fato dele tentar ganhar um pouco mais de confiança, jogo a jogo, nessa retomada de titularidade, eu acho que é importante sim para essa evolução dele como jogador. Justo. Última pergunta, Felipe. Cam Ward, Sheldon Sanders, Quinn Ewers, Jalen Milroe, quem vai ser o quarterback selecionado pelo New York Giants? Acho que se o Giants terminar entre as 2, 3 primeiras escolhas do draft, acho que vai ser o Ken Ward, que é o quarterback de Miami, que é a grande surpresa dessa temporada, né? Um quarterback que a gente não vinha falando quando a gente faz aquele programa pós-draft, né, que a gente tenta apontar os jogadores que vão ser destaque para o draft do ano seguinte. O Ken Ward não aparecia, porque era um quarterback que não estava muito no radar. Até porque o que ele vinha apresentando até então não credenciava para isso, mas esse ano ele está jogando muito bem. Miami é um dos grandes times do futebol americano universitário, então acho que se tiver lá disponível para o Giants, acho que é um cara que se encaixa bem no que o Brian Daboll faz enxerga como técnico de futebol americano. E nisso eu já acho que você não vai ter mudança de comissão técnica ou de diretoria no Giants nessa off-season. Acho que eu ficaria muito chocado se o John Mara realmente apertasse o botão de reset de novo, sabendo que essa é uma temporada perdida. O John Mara falou que não vai fazer mudanças, né? Mas o pessoal já resgatou fala dele falando a mesma coisa no ano que ele demitiu o Ben McAdoo, né? E se eu não me engano, no ano que o Joe Judge foi demitido também, ele falou algo nessa linha. Mas enfim, Felipe, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @quarterback e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário, começando pela vitória do Arizona Cardinals para cima do New York Jets, 31-6. Um grande jogo dos Cardinals, completo em todas as fases, a equipe jogou muito bem. Eu me sinto muito bem por nunca ter desistido do Kyler Murray. Tá fazendo uma temporada muito boa, nem sempre os números são espetaculares, mas eu achei que ele fez um jogo muito bom
nesse domingo, uma conexão muito boa com o Trey McBride, Marvin Harrison aparecendo, a equipe jogando muito bem, correndo no jogo terrestre, a defesa, mesmo sem grandes estrelas, melhora a cada semana, anulou completamente o ataque do New York Jets, e o Arizona Cardinals é o líder da NFC Oeste com um motivo, né? Não tem aleatoriedade, né? Claro que tem lesões nos outros times e tal, mas o time faz por merecer o posto que ocupa, e é um time que eu sinto que vai se solidificando a cada semana que passa, né? Parece um time mais coeso, um time que sabe o que faz em campo, e tem alguns pontos, assim, tipo o Kyler Murray, acho que é um quarterback muito subestimado, Trey McBride, um dos melhores tarentes da NFL, o Marvin Harrison a gente vê flashes, o James Conner é um excelente running back, é uma boa linha ofensiva, e eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto sobre o Arizona Cardinals. E agora, eu não combinei com ele, mas eu tenho que ligar pro meu amigo João Eduardo Dutra, que participa muito aqui do podcast, torcedor do New York Jets. Eu perguntei pra ele um negócio sobre o Jets, e ele me falou que não tem o que analisar porque o time tá morto. Mas vamos ligar aqui pro João, vamos ver se ele atende, porque ele tá muito irritado com os Jets, né? Ele torce pro Flamengo assim como eu, então tá feliz com o título da Copa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue falar com o João. Tá chamando. Se ele não me atender, eu vou ficar puto. Alô, eu tô no McDonald's, mano. Não interessa. New York Jets acabou a temporada? Acabou. Não tem mais o que fazer. Era Aaron Rodgers, começou mal, terminou pior ainda. Você confia nesse time? Não confio e acho que não tem mais o que fazer, né? Qual que é o cenário? Ganhar todos os jogos até o final e talvez fazer os playoffs? Realmente o time tem sido um desastre. Mais um exemplo de como raramente você tá um quarterback de competir. Nem o Sauce Gardner mais tá jogando bem, João. O que tá acontecendo com ele? Não sei, mano. Não sei. O time todo tá mal. Eu acho que a parte mais decepcionante nem é o ataque, sim a defesa. Porque, o ataque sempre tinha dúvida, né? A defesa que era certeza e tá mal. Verdade, a defesa tá muito mal. Vou deixar você terminar de comer aí, João. Felipe Luiz é o melhor técnico calouro da história do futebol brasileiro? Sim, sem dúvida nenhuma. Então valeu, João. Muito obrigado. Então esses são os sentimentos aí do João, diretamente de algum McDonald's lá de Niterói. Então é isso, não tem muito mais o que falar. A temporada dos Jets acabou. E a minha sensação quando o Aaron Rodgers demite o Robert Saleh é que isso meio que garantia um retorno dele pra 2025, porque ele estaria meio que investido nesse time dar certo, né? Mas nessa altura do campeonato, sinceramente, saiu as odds recentemente, né? Depois da eleição dos Estados Unidos, né? E ele tem odds pra ser o próximo presidente dos Estados Unidos. As odds, pelas odds no site de aposta, era mais provável o Aaron Rodgers ser o próximo presidente dos Estados Unidos do que os Jets venceram o Super Bowl, que eu acho que diz tudo sobre o que você precisa saber da temporada do New York Jets. Penúltimo jogo da parte 1, não deixe de escutar a parte 2 também. Até a hora do almoço, na segunda-feira, vai estar disponível, não deixe de se tornar apoiador também. Los Angeles Chargers 27, Tennessee Titans 17, um jogo que o primeiro tempo foi equilibrado, os Chargers foram pro intervalo vencendo por 13-7, e aí nos dois primeiros drives do segundo tempo, a equipe gasta 11 minutos do relógio, abre 27-10 e até leva um touchdown no final, mas já ali os Titans no modo desespero, depois eles não conseguem o onside kick, obviamente ninguém consegue, só os Cowboys conseguiram um, mas uma vitória relativamente tranquila, um jogo que o Justin Herbert tentou apenas 18 passes, e assim, eu gosto desse estilo, desse ataque que os Chargers têm feito nessa temporada? Não me agrada, principalmente a longo prazo. Mas levando em consideração que os Chargers ainda são um grupo de skill positions totalmente em reconstrução, e que era um time que se dava muitos tiros nos pés, cometia muitos erros e tal, eu entendo você querer construir uma fundação de um time jogando futebol americano mais conservador, mais sólido, só que é meio que um problema que eu tenho com os Chargers há algum tempo, porque eu não sinto que o Justin Herbert
ainda foi utilizado da melhor forma possível. Mas eu acho que eles merecem o benefício da dúvida aqui, porque ainda é um time em reconstrução. E é um time em reconstrução que tem 6 vitórias e 3 derrotas, né? Então tá acima, tá melhor do que o esperado nesse estágio da temporada. Enquanto o Tennessee Titans fez uma partida honesta. O Will Levis voltando de lesão, eu achei que foi melhor do que o Will Levis que a gente tava vendo antes de lesão, mas não no mesmo nível do Bryce Young, mas uma atuação melhor do Will Levis ainda é muito longe do que você precisa de um quarterback titular na NFL. Teve 2 passes para touchdown, é verdade, os 2 pro Calvin Ridley, que é um candidato número 1 a ser trocado na próxima off-season. Achei que a defesa fez o mínimo, fez uma partida honesta. Teve um fumble ali que o Jeffrey Simmons forçou, que acabou a arbitragem voltando atrás, mas enfim, não tem muito o que falar mesmo não. Vitória dos Chargers, que vão jogando ali um feijão com arroz, e na AFC esse ano acho que o feijão com arroz é suficiente para te levar ao Wild Card. Para encerrar, o Philadelphia Eagles venceu com tranquilidade o Dallas Cowboys por 34-6. Um jogo que o Dallas Cowboys não teve o Dak Prescott, e grandes são as chances da equipe não ter mais o Dak pelo restante da temporada. Ele sofreu uma lesão séria no posterior da coxa. Parece que ele vai se consultar ainda com especialistas e tal, mas a tendência hoje é que o Dak Prescott não retorne, e foram 66 jardas aéreas sem o Dak Prescott, né? E foram 45 do Cooper Rush, 21 do Trey Lance. A equipe tentou correr com a bola, até terminou com 97 jardas, que é um número ok, mas é um ataque completamente inoperante. Eu sei de todos os problemas do Dak Prescott, mas ele é um quarterback capaz. Ele te deixa a desejar em alguns momentos importantes, mas ele é um bom quarterback. Um quarterback que tá na prateleira ali, mais acima da metade, né? E você tira ele do time, o time morre. O time que teve o retorno do Micah Parsons, e até no primeiro tempo fez uma partida honesta, teve fumble, teve um fumble recuperado que colocou a equipe ali em boa posição, que veio logo depois de um próprio fumble do Dallas Cowboys, né, do Ezekiel Elliott, que, pelo amor de Deus, né, o que o Ezekiel Elliott tá fazendo em campo em pleno 2024, né? Esquece, ele foi punido, não jogou na última partida. Esquece Ezekiel Elliott, pelo amor de Deus. E foi uma partida extremamente deprimente, né? O Trey Lance entrou, lançou interceptação, Cooper Rush teve 2 fumbles, o Jake Ferguson teve fumble também, e os Eagles não fizeram um jogo brilhante, longe disso, mas quando você enfrenta um time como esse, não é... Você tem que vencer bem e com todo mundo saudável para a próxima rodada. AJ Brown apareceu bem. A interceptação que o Jalen Hurts lançou foi uma grande jogada do Trevon Diggs, né? Que é a experiência do Trevon Diggs que a gente está acostumado, né? Um passe ali dentro da endzone com o Dallas Goedert, né? Uma grande jogada do Trevon Diggs também. Mas não tem nem muito o que analisar desse jogo, porque o Dallas Cowboys sem o Dak Prescott, olha até o calendário aqui da equipe seguindo em frente: Texans, Commanders, Giants, Bengals, Panthers, Bucks, Eagles e Commanders. Se não vencer Giants e Panthers, é tudo derrota aqui seguindo em frente. E é aquela coisa, né, quando você estiver ouvindo, o Mike McCarthy pode ter sido demitido. Não acho que vai ser. Eu ficaria muito chocado se o George Jones demitir o Mike McCarthy no meio da temporada. Acho que ele é um cara de demitir no fim da temporada, mas é extremamente deprimente. Essa temporada do Dallas Cowboys já era com o Dak Prescott. Sem o Dak Prescott fica pior ainda. E os Eagles agora assumem a liderança da NFC Leste, o mesmo número de vitórias que o Washington Commanders. Tem uma derrota a menos, né? Então nesse aproveitamento melhor. Vão se enfrentar 2 vezes ainda, Eagles e Commanders. Um desses jogos na quinta-feira, dia 14, um grande jogo, um grande Thursday Night Football. Então é um time que tá jogando no melhor nível possível? Não. Mas é um time que melhorou muito, né? Acho que no último mês é um time que evoluiu bastante. Então é isso, pessoal. Parte 1 chega ao fim. Não deixem de escutar a parte 2. Vai sair no domingo ao longo da manhã, hora do almoço. Um grande abraço. Até lá.